Graça e paz a você, a sua casa e a sua família. Hoje nós vamos meditar no Salmo de número 46, um salmo de um total de 11 versículos, um salmo que é creditado aos filhos de Corá, cantores, a tribo, ou melhor, a família separada de cantores para conduzirem momentos especiais de louvor e adoração. E aqui esse salmo é apresentado como um salmo cantado, é indicado para a voz soprano e o cântico traz uma fala de fortalecimento, de renovação de fé e de paz no meio da angústia, no meio da tribulação. Por quê? Porque há uma certeza. E o Salmo vai dizer o seguinte: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Um salmo cantado, mas um salmo também muito profundo, para renovar de fato a nossa fé a partir de algumas verdades. A primeira verdade que o texto nos traz é que o Deus eterno, o Deus criador dos céus e da terra, o soberano, ele é presente nas nossas angústias, nas nossas lutas, nas nossas dificuldades. E parece até um certo contrassenso como é que o Deus que é todo poderoso estaria presente no mesmo local da angústia, no mesmo local da tribulação, e a tribulação ainda persistiria. Não é estranho? Porque se nós cremos na soberania e no poderio ilimitado, ilimitável do Deus eterno, nós, de uma maneira lógica, entenderíamos: se Deus está presente, angústia e tribulação fugiriam, não estariam presentes na mesma situação. Mas a grande verdade e o grande absurdo da nossa fé é que o Deus eterno, que sim, pode nos livrar, e em tantos casos nos livra de fato da angústia e da tribulação, por muitas vezes esse Deus passa conosco pela angústia e pela tribulação. Esse é o absurdo da nossa fé. Lembremos que Jesus declara que no mundo teríamos aflições, mas que nós tivéssemos fé, que tivéssemos esperança, que tivéssemos ânimo, porque ele, Jesus, venceu o mundo. E ele vai declarar que estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. A vitória está na presença de Jesus, porque se ele venceu e se ele está conosco, nós estamos do lado daquele que é mais do que vencedor. Querido, Deus é o nosso refúgio, ele é socorro bem presente na angústia e na tribulação. E de maneira ilustrativa, de maneira imaginativa, de maneira poética, de maneira metafórica, aqui os autores, os filhos de Corá, eles declaram, eles fazem uma certa analogia da angústia e da tribulação com os fenômenos da natureza. E falam aqui da terra que transtorna, dos montes que se abalam no seio dos mares. Essa ideia dos montes se movendo lá no seio dos mares nos traz uma ideia de repente um maremoto, de repente um tsunami, aquelas ondas gigantescas que vêm varrendo por quilômetros de extensão, por metros de altura, e vem varrendo durante um período. Você talvez se lembre, se recorde daquele tsunami gigantesco que nós tivemos em 2004, mais ou menos, e que trouxe algo terrível, uma devastação terrível na região ali da Ásia Menor, com mais de 300 mil pessoas que morreram. Essa figura de linguagem mostra o tipo de angústia, o tipo de tribulação que os filhos de Corá estão indicando. Ainda que as águas tumultuem, ou seja, os montes se abalaram no seio do mar e as águas tumultuaram, elas espumejaram, elas chegaram com fúria, inclusive estremeceram os montes que estavam em terra. Olha que imagem, olha que visão de tribulação terrível. Terremoto, maremoto, tsunami, fenômenos terríveis. E quando a gente pensa nos fenômenos, uma coisa chama atenção. Vamos pegar, por exemplo, o vulcão. Antes do vulcão entrar em erupção, e nós vemos toda aquela coisa fantástica, é bonita, mas é terrível, né? Toda aquela visão
das larvas, aquele fogo descendo, algo aconteceu no subterrâneo. Nós vemos o fenômeno que vem externo, mas algo interno aconteceu. A mesma coisa com os tsunamis. Antes das ondas gigantescas se levantarem e virem com fúria adiante da Terra, algo no subterrâneo aconteceu, as placas se moveram, as placas tectônicas, houve um movimento de terra que gerou algum fenômeno externo. Queridos, muitas vezes, quando acontecem determinadas coisas, angústias e tribulações terríveis nas nossas vidas, gigantescas, como exemplo aqui do tsunami, quilômetros de extensão, metros de altura, trazendo grande devastação à minha vida, à sua, às nossas famílias, às cidades, às igrejas. Antes disso acontecer no visual, algo no interior, no mais íntimo, no profundo está acontecendo. E é ali, exatamente ali, que Deus atua. E nós precisamos entender de fato que Deus é o nosso refúgio. Ele é aquele que sonda, Ele é aquele que conhece, é aquele que guarda os nossos corações. Muitos dos fenômenos são gigantescos, são às vezes até encantadoramente apavorantes, quando nós percebemos a sua visão externa. Mas nós não imaginamos internamente como iniciou a erupção daquele vulcão, como iniciou aquela manifestação do tsunami. E é ali que Deus está agindo, no oculto, no mistério. Deus está agindo no segredo. Deus é o nosso refúgio. Ele é fortaleza. A loucura da nossa fé, que o Deus Todo-Poderoso também é onipresente, também é onisciente, ele conhece o íntimo do nosso coração e ele escolhe nos guardar. E essa questão de ser fortaleza e de ser refúgio, muitas vezes a gente pensa numa questão geográfica, a gente pensa num endereço, e as diversas manifestações de fé têm os seus endereços. Os cristãos, os evangélicos, eles têm como seu endereço principal as igrejas, o local de culto. Os islâmicos têm em Meca e Medina os seus locais principais, os católicos em Aparecida, e muitas manifestações de fé têm um local especial, têm um dia especial, uma data especial. E equivocadamente, nós podemos achar ou inferir que o socorro de Deus está lá naquele local. Eu preciso me mover àquele local. Eu preciso ter uma roupa especial. Eu preciso estar numa data, num dia especial. E ali acontecerá o meu socorro, ali acontecerá a minha proteção. Não! O socorro de Deus é bem presente. Ele é presente a tempo e fora de tempo. Ele é presente em todo e qualquer local. O socorro de Deus não está limitado às igrejas, não está limitado aos locais santos, não está limitado a montanhas, não está limitado a personagens, não está limitado a placas de igreja. O socorro do Senhor é presente a todos aqueles que clamarem. Então clame ao Senhor. E para encerrar, o versículo 10 vai dizer: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Deus é Deus presente, Ele é socorro, Ele é aquele que nos guarda, Ele é aquele que nos protege, Ele é aquele que nos ama, Ele é aquele que conhece o íntimo do nosso coração, não apenas o fenômeno externo. Deus é aquele que conhece o que está acontecendo antes da erupção, antes do tsunami, antes do terremoto. Ele pode interpretar os nossos corações. Então se aquiete, descanse, tenha tempo de reflexão, tenha tempo de meditação, tenha tempo para ouvir a voz do Senhor. Aquietai-vos diante da luta, diante da tribulação. Aquietai-vos, Deus está guardando, Deus está cuidando. Deus será exaltado entre as nações. Que nós possamos descansar no Senhor, ainda que a terra trema, ainda que os montes se abalem, ainda que os mares se revoltem e dê contra as nossas vidas, que nós possamos nos aquietar e confiar, porque aquele que nos guarda não dorme, não vacila, não cochila, ele continua a cuidar de nós. Que Deus abençoe a você, a sua casa e a sua família, em nome de Jesus.